Sejam todos bem-vindos ao Conselho de Pastores, essa primeira reunião do ano. E Deus é bom. Você pode, antes de você sentar, cumprimentar esse irmão que está do seu lado, esse pastor. Glória a Deus, nosso pastor Jorge já está ali. Queremos convidar nesse momento aqui, é um médico especial, né? Doutor Adriano, vem aqui à frente, doutor Adriano, nosso pastor Jorge também, nosso pastor sênior aqui na Igreja Batista de Getsemane. Nós vamos estar batendo um papo aqui com esse médico. Pode assentar, bom dia. Glória a Paz Deus. do Senhor Jesus para todos. Doutor Adriano é um médico aqui da igreja. Andrologista, né, pastor? Ele vai explicar para nós o que é isso, né? Glória, muito lindo louvor, muito abençoado. Doutor Adriano. Oi, Carla. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Ricardo. Chega aqui, doutor Adriano. Que bênção. Doutor Adriano, que legal. Prazer estar receber você aqui no conselho, viu? Nosso pastor Jorge tem um carinho muito grande por ti. Vamos chegar mais à frente aqui. A sua especialização, qual que é? Sim. Meus irmãos, muito bom dia a todos. Pastor Jorge, muito obrigado pela recepção. É motivo de muita felicidade estar aqui junto, partilhando um pouquinho do que a gente viveu e experienciou ao longo desse tempo de jornada, né? Eu sou médico, clínico, sou um entusiasta da andrologia. A andrologia, para quem não conhece, é como se fosse o correspondente masculino do ginecologista da mulher. Sou membro da Sociedade Portuguesa de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução. Olha aí, pessoal. Medicina sexual, avisa quem está do seu lado, é medicina sexual. Fala com o irmão. Medicina sexual. Não sai para beber água, não, porque tem coisa importante aqui. Aí. Exatamente, aqui tem uma interface muito grande também com a sexologia clínica, que é outra área de estudos e de especialização da minha parte. A medicina sexual, ao contrário do que a gente pode pensar, né, intuitivamente, ela não fala só do ato em si e da reprodução, como à primeira vista pode parecer, né? Nos últimos anos, quando eu digo a gente, a ciência tem descoberto a interface, a relação cada vez maior e cada vez mais intrincada, mais próxima com a nossa saúde geral, sabe? Então, a gente pode dizer hoje, com toda certeza, que a saúde sexual de cada um, ela é um termômetro da sua saúde geral. E isso é muito legal. Olha aí. É incrível. Qual a diferença de um andrologista para o sexólogo, no teu caso, dessa medicina sexual? Qual a diferença do sexólogo para a medicina sexual? É a mesma coisa? Não, a gente tem algumas diferenças básicas e que, no final das contas, todo mundo, enquanto cientista, se mistura um pouquinho, né? A andrologia, ela é uma área específica de conhecimento da medicina. A sexologia, por exemplo, ela pode ser praticada também por outros profissionais, como psicólogos, os terapeutas, para se tratar essas questões do ponto de vista psíquico, né? Do ponto de vista psicológico. No caso, um transtorno, né? Nessa área. Sim, exatamente. Mas, por exemplo, um psicólogo ele não tem autorização legal para tratar com medicamentos, com procedimentos um pouco mais invasivos, ao contrário da andrologia e da medicina sexual, que já tem toda essa autorização legal e permissão para ir mais a fundo dentro da biologia humana, né? Os homens têm dificuldade, doutor, de procurar, vamos supor, ele tem um problema. Quem procura mais o médico na área sexual, a mulher ou o homem? Pastor Jorge, essa é uma pergunta muito interessante, porque, assim, infelizmente, nós ainda temos um tabu enorme. Essa geração que hoje tem de 40 anos para cima, e eu arrisco a descer um pouco mais e pegar de 30 para cima, foi uma geração que foi criada com a sexualidade reprimida do ponto de vista de tabus, do ponto de vista de preconceitos. Muito pouco se foi falado sobre isso ao longo da vida. Então, por conta dessa formação amarrada, essa formação mais presa, muita gente tem vergonha, tem medo. Eu já tive inúmeros pacientes que falaram, por exemplo, que era menos homem, quando, na verdade, ele estava doente, assim como adoece com pressão alta, quando adoece com diabetes. E as mulheres, elas são, sim, uma parte muito importante disso, porque, graças a Deus, né, a mulher tem a questão de cuidar muito forte. Então, quando ela percebe que o esposo, às vezes o pai,
está doente, muitas vezes ela toma a iniciativa e incentiva, empurra. Mas tem uma estatística, as estimativas, elas ainda assustam, porque em torno de 70% dos homens não busca tratamento ainda. 70% deles só fica caladinho, quietinho, quando, na verdade, é um problema de saúde tão sério quanto qualquer outro e tão passível de tratamento também, como qualquer outro, né? Dentro da sexualidade, independente da idade, o que leva muitos homens a perder essa busca, né, esse desejo para a atividade sexual? O que tem levado os homens muitos homens hoje, nesse tempo, a ter essa falta de interesse por essa área? E essa pergunta é muito interessante, inclusive, porque conta da idade. Realmente, o adoecimento na área sexual, na questão sexual, não tem idade. Muitas vezes a gente é levado a pensar que pessoas mais velhas vão acometer mais. É claro, determinado tipo de doença vai aparecer com mais frequência na idade mais avançada. Mas o paciente mais jovem que eu atendi na vida, por exemplo, tinha 17 anos. Ele foi acompanhado da mãe, inclusive. E o mais velho tinha 94. Vê que a amplitude é grande, todos precisam, né? E essa vida moderna que a gente está sujeito hoje, não tem muita coisa que fazer, ajuda a adoecer em vários aspectos, sabe? Então, por exemplo, a falta de sono, a alimentação, que muitas vezes hoje é precária, é muito comum hoje as pessoas não conseguirem nem almoçar por conta de trabalho, afazeres, né? A rotina puxada, o estresse, quando alimenta mal com essas comidas industrializadas, carregadas de sal, gordura, doenças, as doenças da modernidade, que hoje são cada vez mais frequentes, né? Como a diabetes, né? Diabetes, hipertensão, ansiedade, depressão, doenças da tireoide. Temos várias doenças e todas elas podem contribuir de forma maior ou menor para prejudicar a saúde sexual. Eu costumo falar sempre para o pessoal, em consultório e tudo mais, Deus deu para nós, na verdade, tudo que nós temos, mas 3. A gente nasceu com 3 coisas que a gente não precisa de ninguém para ensinar, que a gente já sabe. É sono, fome e sexo. Eu resumo com 3 palavras. Anota aí, pessoal, isso aí, anota aí. Importante. Ninguém precisa ensinar. O pastor Jorge está decorando ali, olha lá. Assim que eu fazia na época. Repete aí, por favor. É isso mesmo. Fome, sono e sexo. Sono, fome e sexo. São instintivos, né? FSS. Acabou. Os 3 iniciais aí, olha. Então, doutor, exemplo... qual que é o maior problema? Porque a gente no gabinete atende, as mulheres falam também com o pastor e tal. E o que você fala sobre impotência sexual e ejaculação precoce, no caso dos homens? Que são os 2 problemas que nós, com certeza, como terapeutas, com certeza, mais procuram. Tem solução para isso? Ejaculação precoce? Porque a mulher demora muito mais tempo para atingir o orgasmo, né? E o homem é muito mais ligeiro, né? Sim. Então, ejaculação precoce e impotência sexual. São os 2 mais procurados? Sem dúvida. Só que isso aí é consequência, né? Exatamente. São 2 das mais frequentes mesmo. Por exemplo, ejaculação precoce, a estimativa é de que 30% de todos os homens têm algum nível. Por que acontece isso? São várias as teorias. Ainda hoje a ciência conhece pouco a respeito. Antigamente até se acreditava que era só da cabeça, que era só psicológico. Hoje a gente sabe que não. Nós temos, por exemplo, um reloginho biológico. Esse reloginho biológico te dá a hora para chegar até o orgasmo, até a ejaculação. Que, aliás, são 2 coisas diferentes, né? A ejaculação é o ato de liberar o material genético para gerar um novo descendente, um filho. E o orgasmo é aquele presente que Deus te deu junto, que é aquela sensação boa, prazerosa, e que traz o relaxamento, traz a satisfação. Pastor Kleber falou ali, louvado seja Deus, olha lá. É bom, né, pastor? Sim. É benção. Então, esse reloginho biológico... É bom mesmo, pessoal. Dá glória a Deus aí. Presente de Deus, É verdade. Esse reloginho biológico ele é basicamente composto por alguns, a gente chama na medicina de receptores. Receptores 5-HT. Esse HT, só de curiosidade, é de hidroxitriptamina. São os receptores que vão ligar com neurohormônios para fazer acontecer uma determinada reação. No caso da ejaculação precoce, esses receptores, que são os ponteirinhos do relógio, estão desajustados
para mais. Então, acontece rápido demais. Olha aí. Quando numa pessoa normal, essa sensibilidade vai subindo até chegar no ponto máximo que se chega no orgasmo e ejaculação, que devem acontecer juntos. Quando está desregulado, isso tende a acontecer rápido. E aí, felizmente, hoje, nós temos, sim, uma série de medicamentos que vão ajudar a minimizar isso, vão ajudar a diminuir esse problema, além, claro, das terapias cognitivas. A presença humana, a presença do profissional nunca vai ser substituída, sabe? Então, muitas vezes, a origem do problema psíquico é tão grande que gera um descontrole, descompensação da biologia mesmo. Então, quando a gente trata essa dicotomia, esses dois lados, o índice de satisfação em consultório é altíssimo. As pessoas ficam muito satisfeitas com isso. Não vou tomar o remédio, não, isso aí vai deixar dependente. É que ele colocou, você colocou no Jornal da Igreja domingo, a automedicação, né? O brasileiro todo mundo de médico, de louco e de advogado tem um pouco, né? Você fala um problema, logo alguém fala, toma isso, toma. O Viagra é o vilão da história e ao mesmo tempo o herói? Essa pergunta é ótima, até porque o Viagra foi descoberto por acaso, né? Na década de 90, a gente até conhecia já o princípio ativo, ele era usado para outras finalidades. E aí, num estudo clínico para ver se ele tratava o coração, olha que coisa, para ver se dava para tratar determinada doença do coração, criou-se dois grupos, né? O grupo aqui da direita vai usar o Viagra, que na verdade, na época se chamava sildenafila, e o grupo da esquerda vai usar placebo, que é açúcar. E para que o estudo faz assim? Metade toma açúcar, metade toma o remédio. Porque se o remédio funcionar mesmo, esse pessoal que tomou o remédio melhora muito mais do que quem tomou açúcar. O efeito placebo, ele existe. A pessoa toma com fé, ela realmente melhora. Isso é uma realidade. Então, se quem toma placebo, que é açúcar, melhora na mesma taxa de quem está tomando o remédio, significa que o remédio não é tão promissor assim. E aí você não usa. E aí, na época do estudo do Viagra, estava se percebendo que não melhorava o coração mais do que o placebo, melhorava igual. Então, resolveram abandonar o estudo. E na hora de recolher o lote de medicamento, uma parte dos homens não queria devolver de jeito nenhum. Essa que é a verdade. Doutor, o senhor trouxe alguns aí para vender aí, porque tem gente aí já querendo. Doutor, você sabe que pelo menos a gente conversa, quando alguém vem conversar conosco, particularmente as mulheres, o ambiente, né, para a vida sexual é necessário, né? Então, por exemplo, a criança dormindo, que às vezes não é nem questão médica, é uma questão social. Os casais não têm intimidade, não têm uma privacidade. Exatamente. Isso também, muitas vezes, antes de dar o remédio, tem que tratar isso, né? Com certeza. Uma fechadura no quarto, né? Não tem... Exatamente. Eu digo para o pessoal, todo mundo acha que conexão via Wi-Fi, Bluetooth é novidade, né? Mas Deus deu isso para a gente muito antes, a gente não sabe. A sexualidade precisa dessa conexão sem fio, Bluetooth, entre homem e mulher, desde de manhã, quando acorda. Uma piscadinha de olho, né? Com aquele bom dia, aquele falar eu te amo. Um cafezinho na mesa, na cama. Exatamente. E várias coisas podem interferir nisso. Por exemplo, não é nada estimulante do ponto de vista íntimo, criança em casa, acordada, brincando. Como é que vai haver essa conexão se o ambiente não foi criado, né? Olha aí. Então, realmente, muitas pessoas confundem a doença física com a falta de ambiente, de preparo, porque a sexualidade não flui e a pessoa acha que está doente, acha que tem algum problema. Higiene pessoal também, né? Higiene pessoal, né? Porque é outro problema, né? Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta. Quem tomou banho hoje? Olha aí. Já? Não, para de mentir, irmão. Para de mentir. Não. Vou dar um minuto para você pedir perdão a Deus. Não. Quem tomou banho? Fala a verdade. Quem tomou banho? Olha aí. Muita gente não tomou banho. Aí o cara tem que achar também a hora da vida íntima, né? A hora, se é melhor, se de manhã ele está com mais. Isso influencia você. Quando uma pessoa te procura, doutor Adriano, você, antes de prescrever um medicamento, você conversa isso tudo com a pessoa? Tudo. Esse é o tipo de consulta que não se pode demorar pouco tempo, como é de praxe em urgência, emergência. Faz anamnese. No nosso caso, por exemplo, o mínimo gasto, ou o mínimo investido em conversa é de 1 hora. Eu vou lá essa semana, eu vou lá conversar com você. Ô, pastor, o senhor me leva também, nós vamos juntos. Doutor, e o seu consultório, você podia pôr o número do seu telefone aí, olha, o seu e-mail, alguma coisa? Tem secretária lá que atende? Tem sim.
Inclusive, para facilitar o acesso, Você pode fazer um convênio com a gente, com o Conselho de Pastores, dar um desconto? sem dúvida nenhuma. Olha aí. Serão todos Dá muito um aplauso, bem-vindos. irmão. Vai ter solução para você. Ô, pastor. Antes do suicídio tem... E o senhor fez uma pergunta interessante, pastor, sobre essa questão Vocês dois estão ficando lá para trás, podia chegar mais para frente. das crianças. Inclusive o Josué Gonçalves, ele tem uma frase que ele fala veemente. Se a sua atividade sexual é a última coisa que você faz durante o dia, você é o mais infeliz da terra, né? Outra coisa, uma estatística que surgiu, é que o estresse, o homem com um grau de cansaço e de estresse, ele prefere, isso 80% dos homens prefere dormir do que fazer sexo. Então, a questão que o senhor perguntou sobre a questão do estresse, né, essa atividade do dia a dia. Então, a pessoa precisa ter esse momento. DVD que eles falam, deita, vira e dorme. Né? É verdade. Mas, doutor, então, a gente, nesse convênio, eu acho que vai ser muito bom. É bom. Né? E a pessoa precisa ter vergonha de se abrir com o médico? Acho que não precisa, né? De Porque forma tem alguma. solução, né? Com certeza. Aliás, uma informação que eu gostaria de passar e gostaria que cada um de vocês pudesse replicar ela, porque essa é muito importante. Nós temos muitas causas para as disfunções, né, sexuais do homem, principalmente falando aqui, mas uma informação muito legal, muito importante, que a gente tem descoberto isso com cada vez mais força, é que a manifestação da impotência sexual no homem, por exemplo, muitas vezes está relacionada a isso, a outras doenças, ao cansaço, ao estresse, mas isso pode configurar no primeiro sinal de que a saúde geral, e eu digo a saúde do coração, o infarto do cérebro, pode vir a acontecer. Ou seja, uma pessoa que hoje é impotente pode ser um infartado de amanhã, pode ser quem vai sofrer o AVC amanhã. E não é difícil de entender, não, o porquê. A gente sabe que um monte de coisa hoje contribui para entupir os vasinhos, né? Entope o vaso do coração, do cérebro, que, na verdade, o AVC, o infarto, em grande parte, nada mais é do que isso, né? É um entupimento dos vasinhos que vão alimentar o coração, o cérebro, e aí tem o AVC. Acidente vascular cerebral. Isso, que até hoje é chamado de AVE, acidente vascular encefálico. Então, esse entupimento é a causa principal, ou pelo menos da maioria dos casos. A artériazinha que alimenta o órgão masculino, que alimenta o pênis, ela tem 1 milímetro de diâmetro, aproximadamente. Isso é um clips, daqueles de colocar papel, daquela finurinha, 1 milímetro. A do coração, por exemplo, ela é 4 vezes maior, a coronária é 4 vezes maior. Então, se está todo mundo entupindo a uma mesma velocidade, quem que vocês acham que vai entupir primeiro? Aquela maiorzinha ou a fininha? Olha aí. A fininha. E se ela entupiu, é porque a lá de cima está entupindo também. Então, quando ela entope, você tem a chance de ouro, de se cuidar e, quem sabe, reverter isso e viver mais e melhor. Legal. Essa informação é importante. E o interessante, pastor, porque o sexo ele é bom, porque libera endorfina, essa sensação de prazer, de bem-estar, leva o indivíduo a ter uma vida melhor, né, com mais entusiasmo, não é? Sem dúvida. A pessoa não pratica o sexo, e tem, pastor, inclusive homens que não praticam porque acham que o pênis é pequeno, trauma, entendeu? E, na verdade, isso não há problema, a pessoa o homem pode satisfazer uma mulher, independente do tamanho peniano. Física, né? Né? Eu acredito que o Conselho de Pastores ele cumpre um propósito muito bom, porque antigamente não se falava disso na igreja. Tudo era espiritual, tudo é espiritual, espiritual. Só que você vê que Jesus, na Bíblia, ele teve fome, ele teve cansaço, ele dormiu, ele chorou. É uma matéria que estuda no seminário, que é a humanidade de Cristo. Então, ele teve todas as tentações possíveis em todas as áreas, do mesmo jeito que Adão foi tentado em todas as áreas. E nós, pastores, precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos tratar sobre isso, porque não adianta tratar somente a consequência, né? Que é a depressão, pastores se matando, problemas com filhos, problemas de saúde, porque muitas vezes o problema está relacionado lá, nós estamos matando formiga, enquanto o problema é no formigueiro, né? Está lá na raiz. Está lá na raiz. Doutor, quero agradecer Muito a Deus legal, por sua muito presença legal. aqui. Você pode dar o número do escritório seu, do seu consultório? Pode. Doutor Adriano está aqui nos cultos todos. Fala aí que ele... E diga para quem está do teu lado assim, não tenha vergonha. Fala com quem está do seu lado aí. Não tenha vergonha. Essa entrevista que eu estou fazendo com ele aqui
Eu vou fazer até domingo pela manhã. Legal. Se a gente puder bater um papo desse aqui no Isso domingo. mesmo. Porque realmente eu, pastor Daniel, atendemos constantemente o Ministério de Casais, né, Daniel? Família. E nós estamos realmente matando formiga. E o assunto, porque aí é que mora um problema seríssimo, irmãos, que muitos pastores caem em pecado, que o pastor quer ser psicólogo e quer ser médico. Em vez do pastor encaminhar a pessoa para um profissional da área, né? especialista, o pastor quer dar uma de entendido. Então, a maioria dos pastores que caíram em pecado, exatamente porque começaram a aconselhar mulheres numa área que eles não tinham competência para isso. Então, tem casos que a mulher vem, pastor, tal, eu estou tendo 3 relações sexuais por mês, 5, 10, 15, o que for, e você vai falar, irmã, eu não sou sexólogo, o meu assunto aqui é Bíblia, você precisa de um profissional da área para te ajudar. Isso é muito comum, porque um abismo chama outro abismo ao ruído, ouvido, ruído, quer dizer, você começa a escutar coisas que você não está preparado para escutar. Você não vê Jesus dando um aconselhamento sexual, porque ele tinha um alvo, o alvo dele era a cruz, era a salvação. Isso mesmo. Então, isso é muito sério. Nós, pastores, precisamos entender isso. Quando uma mulher chega se abrindo, você fala, olha, eu tenho um médico que tem um convênio com o Conselho de Pastores, ele pode atender você, porque, de repente, não é nem você que vai ser atendido, vai ser a sua esposa. Isso. Né? Muitas vezes vai ser o casal. Acontece isso, doutor? Tem que chamar o casal? Acontece com muita frequência. Na verdade, quando o casal é abordado, inclusive, os resultados são melhores. Muitas vezes, um não entende que o outro tem um problema físico, e às vezes vem a desconfiança, né? Por que não está funcionando? Será que tem outra na rua? Está me traindo. Está me traindo, não gosta mais de mim. E quando isso tudo É um descontrole hormonal. Você tem evitado divórcios através do seu... Você percebeu reconciliações? Pastor Jorge, esse, inclusive, é o ponto alto do que a gente faz, quando a gente recebe esse tipo de depoimento, sabe? Nossa relação estava para acabar, eu já tinha falado com a minha esposa, arruma outro porque eu não sou mais homem, e aí, de repente, ele percebe que não era bem daquele jeito, que é possível restabelecer. Talvez essa é a parte mais gratificante. Olha aí, que legal. Glória a Deus. Aleluia. Mais Glória a forte Deus. esse aplauso aí para Jesus.